paz do Senhor a todos. Vamos para mais um programa. Somos todos de Jesus Cristo. Antes, nós vamos fazer uma oração inicial. Amém? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse dia, por mais esse momento que Tu nos concede de estarmos aqui reunidos com nossos irmãos, para estarmos meditando na Tua Palavra, Pai. Venha, meu Deus, falar com cada um de nós, Pai. Usa, Pai Santo, a minha vida, que não seja eu, mas que tudo provenha de Ti, Pai. Porque, como está escrito, sem Ti nada podemos fazer. Então, toma, Pai Santo, a direção, abençoa este momento, abençoa cada um de nós, Pai. Possamos estar todos diante de Ti, na Tua presença. Fala conosco, é o que nós te pedimos. Desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então eu queria aqui retomar aqui já falei sobre isso antes, né? Sobre a vinda do Senhor, né? Mas é muito importante que a gente reveja, né? O que diz a palavra, né? A respeito da vinda dele, né? Então eu queria aqui inicialmente, eu vou ler aqui no capítulo 20, né? Versículo 1, né? Do Evangelho de João. Então o que diz aqui no capítulo 20, né? Capítulo 20, aqui fala da parte da ressurreição de Jesus, né? Após a sua morte, né? Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou, né? Então é sobre isso que nós vamos estar aqui inicialmente meditando. Então aqui no capítulo 20, né? No versículo 1, diz o seguinte, olha: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro, né? Então, primeiro dia da semana foi domingo, né? Nós sabemos que Jesus, ele morreu na sexta, né? Então, os judeus, eles contavam, inclusive, a sexta-feira, né? Então, sexta, sábado, domingo, né? Por isso, ressuscitou, então, ao terceiro dia, né? Mas esse terceiro dia aqui, diz o seguinte: quando Maria Madalena, né, foi ao sepulcro, ela foi de madrugada, ainda estava escuro, né? Bem assim no início do terceiro dia, né? Mas quando ela chegou lá, a pedra já havia sido tirada, né? Ou seja, quando ela chegou lá, Jesus já havia ressuscitado, né? Então, para entender um pouquinho mais do que diz, né, esse versículo, vamos ler em 2 Pedro, né? 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, né? Versículo 8. Olha, na 2 Pedro, né, segunda epístola de Pedro, né? No capítulo 3, fala sobre a vinda do Senhor, né? E aqui diz no versículo 8, diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, né? Então veja bem, quando nós verificamos lá, né, que Maria Madalena, ela foi ao terceiro dia, quer dizer, já havia passado 2 dias, né? E ela foi bem no início do terceiro dia, né? Considerando que está aqui em 2 Pedro 3,8, cada dia equivale a 1000 anos, né?
Então, se já passaram 2 dias, quer dizer o seguinte, que passou-se 2000 anos, né? Então, foi bem no início do terceiro milênio, né? E é justamente o momento em que nos encontramos agora, né? Bem no início do terceiro milênio. 2 milênios já se passaram e nós estamos bem no início do terceiro milênio, né? Por isso que a vinda do Senhor, ela está muito, muito próxima, né? Então, é isto que diz aqui. E não é só lá também, no livro de Oséias, né? Oséias também, também fala sobre Oséias no capítulo 6, né? Profeta Oséias, né? No capítulo 6, versículo 2, ele diz o seguinte, olha, capítulo 6, versículo 2, depois de 2 dias, nos dará a vida, ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele, né? 2 dias depois de 2000 anos, né? Então, também reforça este momento, né? Também, né? Há uma outra passagem no livro de João que também se refere à vinda do Senhor, né? Aqui no capítulo 11, quando fala da ressurreição de Lázaro, né? Então, aqui no capítulo 11, vamos dar uma verificada, né? No capítulo 11, eu só vou dizer aqui só o versículo, aqui essa ressurreição de Lázaro, ela é bem extensa, mas eu vou somente ler o versículo 39, né? 39, foi quando Jesus chegou diante do túmulo, né? E aí disse Jesus, olha, tirai a pedra, né? Quando Jesus chegou lá, Jesus disse, tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias, né? Então, quando Jesus foi lá, né? Mas Lázaro já estava morto há 4 dias, né? E como é que nós podemos entender a vinda do Senhor, né? Há um versículo, né, que às vezes a gente não presta atenção, né? Mas é muito importante. É no versículo 6 desse mesmo capítulo, né? Por quê? Quando Jesus foi avisado, né, de que Lázaro estava enfermo, Jesus não voltou de imediato, né? Aqui diz que ele ficou 2 dias no mesmo lugar, né? Somente depois de 2 dias é que ele retornou. Isso quer dizer o seguinte, que a volta dele também se deu depois de 2 dias, né? Aqui no capítulo 11, no versículo 6 diz assim, olha, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava, né? Então, Jesus, ele não saiu de imediato, ele ficou lá 2 dias. É por isso que quando chegou lá, né, junto a Lázaro, né, no túmulo, já havia passado 4 dias, né? Mas se descontar 2 que ele ficou lá parado, né? Na verdade, a volta dele se deu em 2 dias, né? Porque chamaram ele de volta, né? Então, se deu justamente em 2 dias, né? E também, aqui, né, na ressurreição de Lázaro,
se refere também à ressurreição dos mortos quando da vinda do Senhor, né? Nós sabemos que Jesus amava Lázaro, né? Então, quando da vinda do Senhor, né? Aqueles que dormem no Senhor, eles ressuscitarão, né? Serão ressuscitados, né? Embora esteja morto, mas é o que diz lá em Daniel, né? Daniel, eu vou ler aqui em Daniel, né? No capítulo 12 de Daniel, né? No versículo 2, diz o seguinte, olha, e aqui diz assim, olha, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, né? Então, quando Jesus, né, vier, né, aqueles que estão mortos ressuscitarão, né? Mas uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Os outros seriam para a condenação, né? Seriam aqueles que não seriam salvos, né? Por isso é importante nós, né, estarmos firmes no Senhor, né? Para que, embora a gente não esteja vivo, mas a palavra diz que nós seremos ressuscitados e estaremos com Ele, né? Subiremos com Ele, né? Eu vou ler aqui esses trechinhos porque é muito importante, né? Porque, seguindo aqui, né, no versículo 3, os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará, né? Então, a gente vê, né, a ciência se multiplicando, né? E esse momento vai chegar em breve, né? Muitos correrão, né, de uma parte para outra. A gente vê o deslocamento de pessoas, né? Mas vai chegar um momento em que muitos irão procurar o Senhor e não encontrarão, né? Por quê? Porque há um tempo, né, para a justificação, né? Há um tempo para perdão dos nossos pecados, né? Enquanto é possível, né, nós sermos justificados por aquilo que Jesus fez por nós, né? Nós temos salvação, né? Mas há um momento em que não haverá mais justificação, né? Isso é o que o Senhor falou comigo, e eu até falei no programa anterior, né? No vídeo anterior, do sonho que eu tive, né? Eu vou repetir aqui o sonho, porque lá em dezembro de 2015, né? Eu tive esse sonho, né? E nesse sonho o Senhor falou para mim, justificação é só por mais 15 anos, né? Falou de forma audível, no sonho eu ouvi essa voz. Imediatamente eu peguei no papel e marquei lá, 2015 mais 15, 2030, sabe? Então a gente vê assim, que está muito, muito próximo, né? Muito próximo à vinda do Senhor. E a gente pensa assim que esse tempo até 2030 é muito demorado, é super rápido, né? Vou contar um testemunho breve, né? Eu recentemente tive um sonho, né? Faz
uma semana atrás, né? E nesse sonho, né? Tinha um garoto me procurando, né? E eu vi ele, né, me procurando e as pessoas dando informações, ele está lá, né? Dando referência de mim, né? Mas quando aquele garoto, né, um garoto mais ou menos uns 10 anos, né? Mas quando ele chegou perto de mim, nossa, eu tive um susto, porque era eu, né? Eu falei, mas esse garoto sou eu, né? Mas como é que pode ser, né? Eu nunca havia sonhado uma coisa dessas, né? E era eu, sabe? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça alguns dias, né? Mas por que eu vi esse garoto? E esse garoto era eu, né? Depois o Senhor colocou no meu coração, né? Isso, na verdade, é um novo nascimento, né? É necessário nascer de novo. Foi o que Jesus disse a Nicodemos, né? Então eu queria só falar aqui de Nicodemos, né? Não está nem previsto, mas vou falar aqui do capítulo 3, né? No capítulo 3, assim, no versículo 5, né? Diz assim, olha, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, né? Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, né? E eu fico aqui por mim mesmo, né? Eu tenho permanecido, né? Desde bem antes de 2015, porque lá em 2009 o senhor já havia me mostrado algo com relação ao Evangelho de João, né? Por quê? Porque numa visão que o senhor me deu, né? Eu havia perguntado ao Senhor, aqui está escrito, né, na sua palavra, que o testemunho de 2 homens é verdadeiro, né? Mas por que será que existe 4 evangelhos? Não poderia ser só 2 evangelhos, né? Eu questionei o Senhor. E aí, uma semana depois, o Senhor me deu uma visão, né? E nessa visão, apareceram para mim 4 letras, né? MMLJ, né? Que eram as letras iniciais dos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Há um outro significado que nesse momento não vou falar, né? Mas mais adiante, se Deus quiser, né? Mas eu li ali MLJ e foi lendo, né? Olha, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando chegou em João, o Senhor me disse, aqui não é João, aqui é Jesus, né? Eu até falei, nossa Senhor, não é João, não, é Jesus. E eu pedi então uma confirmação ao Senhor, né? Foi quando o Senhor me deu a passagem de Lázaro, né? Que quando ele voltou, né? Para ver Lázaro, né? Os personagens foram o seguinte, olha, Marta, Maria, Lázaro e Jesus. Ou seja, MMLJ, o mesmo as iniciais dos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí eu fiquei sabendo, né? Que o evangelho de João é o evangelho de Jesus, né? E daí para frente eu permaneci, né? Se eu tive esse sonho recentemente de que nasci de novo, né? Então eu acho assim, né? Que a gente pensa que até 2030 é muitos anos, não é não, sabe? Ela rapidamente passa, né?
E desde então eu tenho ficado na sua palavra, porque é importante a gente permanecer na palavra, né? Jesus disse lá no capítulo 8, versículo 31, ele disse assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então é importante, primeiro, permanecer na sua palavra. Por quê? Para sermos verdadeiramente seus discípulos, né? E a promessa é que nós conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Nós conhecemos a verdade quando recebemos dele o seu Espírito, o Espírito da verdade. Aí nós conhecemos a verdade. E essa verdade nos libertará. Por quê? Porque essa verdade é ele, sabe? Então, libertar de quê? Né? Das coisas do mundo, porque o Senhor já nos tirou deste mundo, né? Quando a gente lê no capítulo 15, né? 15 e 19, eu só vou ler aqui no 15 e 19, porque é importante a gente saber que ele já nos escolheu, né? Não só nos escolheu, né? E aqui diz que ele nos escolheu e já nos nomeou, né? Nós agora estamos no nome dele, né? É o que diz aqui no capítulo 15 e 16. Vou ler o 16 primeiro, depois eu leio o 19. Olha, então diz assim, no versículo 16, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda, né? Então, ele já nos escolheu e já nos deu o seu nome, né? Aqui no 15:19 diz assim, olha, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece, né? Então, nós não somos qualquer um, nós somos escolhidos do Senhor, né? Nós estávamos no mundo, né? E nós fomos chamados, né? Por Ele, porque ninguém chega a Ele, né? De própria vontade. Deus, é o Pai, é quem traz, né? Jesus disse, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, né? Então, nós não estamos aqui por acaso, né? Há um propósito de Deus nas nossas vidas, né? Embora a gente não seja deste mundo, nós estamos neste mundo, mas é uma missão, né? Que nós temos, né? Missão de levar salvação, né? Por quê? Porque quando a gente lê no capítulo 3:16, a gente tem que entender qual é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, aqui no 3:16, diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então veja, Deus continua amando as pessoas do mundo, né? Mas as pessoas do mundo têm que conhecer Jesus, sabe? Como é que eles vão crer, né? Se não conhecer a Jesus, né? Como eles crerão se não há quem pregue, né? Então, é necessário isso, né? E como pregarão se não forem enviados, né? Enviados nós já fomos, sabe? O que falta é levar a palavra da verdade, que é a palavra de Jesus, né? A palavra de Jesus é a palavra do Pai, né? A gente vê que Jesus, quando veio a nós, ele veio para trazer a palavra do Pai, né? É o que diz aqui no 12:50, depois a gente volta para esse versículo, mas assim que a gente vai
vai se lembrando, no 12:49, capítulo 12, versículo 49, diz assim: porque eu não tenho falado de mim mesmo, aqui é Jesus falando, né? Jesus falando, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar, né? E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito, né? É muito importante esses versículos, né? Por quê? Porque nós não fomos chamados para falar de nós mesmos, né? Nós fomos chamados para falar a palavra do Pai, assim como Jesus, né? Nós, como discípulos de Jesus, nós seguimos a Ele, né? Por quê? Porque Jesus disse lá, né? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, né? Da mesma forma, Jesus, ele é o nosso exemplo, né? Tudo que Jesus fez com relação ao Pai, nós fazemos com relação a Jesus, né? Jesus só falava a palavra do Pai, né? E nós, mesma coisa, né? Quando nós falamos as palavras de Jesus, estamos falando a palavra do Pai, né? Da mesma forma como o Pai o enviou, Jesus também nos enviou, né? Nós vamos no nome dele agora, né? Isso é importante, que a gente agora tenha essa consciência, né? Aqui no 3,17, seguindo o 3,16 que nós citamos, né? Porque Deus amou o mundo, né? No 3,17 diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Então, assim como é para Jesus, é para nós também, né? Se o objetivo do Pai, ao enviar seu Jesus, foi para a salvação do mundo, né? Nós é a mesma coisa, sabe? Nós somos discípulos do Senhor, nós somos continuidade da obra do Senhor, né? Mas muitas vezes a gente se prende a este mundo, né? Deixamos de fazer a vontade do Pai, né? Por isso que Jesus diz aqui assim, olha, porque aqui no capítulo 6, né, versículo 38, Jesus diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né? Então é importante, às vezes a gente só pensa em fazer a nossa vontade, né? Mas aquele que faz a própria vontade não faz a vontade do Pai, né? É necessário que, para fazer a vontade do Pai, a gente deixe de fazer a nossa vontade. É o que Jesus está dizendo assim: eu desci do céu, não foi para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai, né? Então, é por isso que é necessário que nós tenhamos o seu Espírito. Só assim nós compreendemos a obra que o Senhor tem para conosco, né? A obra é necessário a fazer, porque assim como Ele foi, somos nós também, né? Hoje nós somos Jesus, sabe? Nós fazemos parte do corpo, né? Se a cabeça vai para a direita, nós vamos para a direita, porque nós somos corpo, né? Nós não podemos ter uma posição diferente, né? Então é necessário saber a vontade do Pai, né? Nós temos que caminhar segundo a vontade do Pai, né? Esse é o nosso chamado, é por isso que nós fomos escolhidos, né? Não foi para fazer a nossa vontade. Às vezes a gente fica pensando assim: não, eu preciso fazer, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, blá, blá. Tenho responsabilidade, eu tenho família. Deus sabe de tudo isso, né? Sabe de tudo. Nós que aqui a nossa visão é limitada, é pequena. Por quê? Porque esse que está que nos escolheu, que nos chamou, é o Criador de todas as coisas, né? Tudo foi criado por Ele. Este universo foi criado por Ele. Tudo é sustentado por Ele, né? Todo o movimento dos planetas, né?
o sol, a lua, as estrelas, é sustentado pela palavra. Deus não só criou, mas tudo é sustentado pela palavra, né? A gente vê os seres, né? Aqui a natureza, os pássaros, os peixes, tudo é sustentado pela palavra. E às vezes a gente fica com receio, olha, mas se eu for fazer a obra de Deus, eu vou passar fome, eu vou, né? O que será de mim, né? Aquele jovem rico, né, que ele queria, ele perguntou para Jesus: o que eu faço, né, para ter a vida eterna? Aí Jesus falou para ele: olha, você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois você me segue, né? Aquele jovem rico, não seguiu não, ele preferiu ficar com as coisas que ele tinha, né? Mas quando a gente vê que Jesus foi sustentado pelo Pai, que os discípulos, né, que Jesus chamou, né, largaram tudo. Por quê? Porque eles entenderam. Como é que eu vou seguir Jesus se eu não posso pescar e seguir Jesus ao mesmo tempo, né? É uma questão de confiança, né? A gente, às vezes, não dá aquele passo necessário para se colocar verdadeiramente nas mãos de Deus, né? Por quê? Porque na nossa visão a gente vai até certo ponto, né? Não, daqui para frente, se eu for, eu não sei o que vai acontecer, né? E não vai, né? Mas é questão de confiar, né? Confiar que aquele que criou todas as coisas, que fez todas as coisas, né? Que nos chamou, nos escolheu, nos abençoou, e nos deu a promessa de vida eterna, e entrar lá, né, não como servo, mas como filho de Deus, herdeiro do reino de Deus. Então é necessário, né, que a gente repense isto, né? Porque nós vivemos um momento, a gente vê pelo mundo que está atravessando, né? As guerras, pandemia, fome, tudo, né? E muitos, eu faço um trabalho de evangelização, né? Eu quando vou na Praça da Sé, lá no centro, dá até tristeza, a gente vê aquele mundo de gente no chão, sabe? É o inimigo, né? Porque é obra do inimigo, né? O inimigo quer justamente fazer isso com as pessoas, né? Mas nós somos luz deste mundo, né? Se nós não mostrarmos o caminho da salvação, quem mostrará, né? Quem falará de Jesus a essas pessoas que não conhecem, né? Muitas vezes a gente pensa assim, olha, mas ele podia pegar uma Bíblia e podia ler toda... Olha, há muita gente que não sabe ler, né? Há muita gente que não tem celular, não tem TV, não tem internet, né? A essas pessoas, elas têm que ouvir a palavra de Deus, né? Por isso é necessário que a gente entenda esse momento, né? Que nós estamos tão próximos, né? Da vida do Senhor, e muitos ainda não conhecem a Jesus, né? Nós vemos aí esse mundo de gente seguindo imagem, né? E a gente pensa, né? A palavra de Deus, lá no capítulo 17, versículo 3, né? Quando Jesus orava ao Pai, intercedendo pelos discípulos, né? Jesus disse assim, olha, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, né? É necessário que o mundo conheça o verdadeiro Deus, que conheça aquele a quem Ele enviou, né? Porque muitos ainda seguem imagens, seguem pessoas, né? Muitos estão perdidos neste mundo, né? Então a gente sabe que desde o pecado de Adão e Eva, né? Que o mundo anda na escuridão, né? E quem é que anda na luz? Só anda na luz
aqueles que seguem a Jesus, né? Ele é a luz do mundo, né? Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Então, mas e o restante do mundo, né? É importante isso, que a gente não tenha a visão, né? De que, olha, nós estamos salvos, já está bom, né? Não, nós temos uma missão, sim, como igreja do Senhor, sabe? Seguimos a sua vontade, né? É importante isto, né? Que a gente faça a vontade do Pai, né? E a gente pode ter certeza do seguinte, né? Aqui no capítulo 1 de João, aqui diz assim, olha, no princípio, capítulo 1, versículo 1, eu vou ler aqui os 3 versículos primeiros. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então veja bem, olha, Verbo é a palavra. Jesus, ele é a palavra do Pai, né? Através de Jesus que tudo foi criado, né? Verbo é o princípio de tudo, né? Então, se a gente entender, né, que Verbo é Jesus, ele tem que ser o princípio de tudo, né? É ele quem faz todas as coisas. Às vezes a gente fica preocupado em ter que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Não, eu tenho que cuidar da minha família. Deus cuida de tudo, sabe? Ele cuida de você, cuida da sua família, cuida da sua vida, cuida da vida deles também, sabe? Uma coisa que eu aprendi, nas coisas de Deus nós não temos prejuízo, né? Deus não nos dá prejuízo, pelo contrário, Ele nos dá bênção, né? Mas é necessário a confiança, né? É crer, porque a palavra diz assim, quem crê verá a glória de Deus, né? Então isso é muito importante, né? Mas eu estava falando aqui do livro do Evangelho de João, da parte espiritual, né? Nós falamos ali que tanto a ressurreição de Jesus quanto a sua vinda, ela se dá no mesmo tempo, né? Então, depois de 2 dias, né? É que Jesus ressuscitou, e depois de 2 dias ele voltará, né? E nós já estamos nesse período aqui, né? Início do 3º dia, né? Início do 3º milênio. Isso quer dizer assim, que da mesma forma, né? A mesma caminhada de Jesus até a sua ressurreição é também da sua volta, né? O Evangelho de João é um evangelho espiritual, né? A gente, é fácil notar isso. No primeiro capítulo de Mateus, por exemplo, lá fala assim, da genealogia de Jesus, né? Desde Abraão até Jesus, né? Ou seja, está falando da parte carnal, né? É diferente de João, que ele começa a falar, né, como nós vimos, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Fala das coisas espirituais, né? Então, lá em Mateus, né, no capítulo 24, ele fala, né, do que vai acontecer quando da vinda do Senhor, né? De forma que as pessoas podem ver, né? Fome, terremoto, né? Então, só que o João, ele fala das coisas espirituais, coisas que o olho não vê, mas é possível perceber, sabe? Quem for espiritual, né? No sentido espiritual. Quando a gente acompanha os capítulos, né, de João, a gente vai notar o seguinte, que dividindo ele, né, em capítulos, por exemplo,
há momento em que Jesus ele se reúne com seus discípulos, né? Se a gente pegar lá no capítulo 13 a 16, né? Porque do capítulo 1 a capítulo 12, Jesus está tratando com judeus, tratando com samaritano, né? Mas a partir do capítulo 13, né? Até o 16, ali Jesus falando com seus discípulos, né? É onde Jesus passa as últimas instruções para os discípulos, né? Só que, a partir do capítulo 17, aí Jesus para de falar com os discípulos. Por quê? Capítulo 17 é a oração que Jesus fez ao Pai intercedendo pelos seus discípulos, né? Quando entra no capítulo 18, é quando Jesus é preso, sabe? Aí os discípulos perdem contato com Jesus, né? Perdem contato com Jesus, né? E aí Jesus é preso, né? E vai até a crucificação, o sepultamento. É um período de escuridão, né? Que os discípulos não ouvem a voz do Senhor, né? Não têm acesso a Ele, né? E é um período que nós vamos passar antes da sua vinda, né? Porque lá em Mateus, no capítulo 24, fala dessas coisas, né, de forma terrena. Mas aqui em João, essa parte, né, é um período de escuridão, né? É um período em que os discípulos não ouvem mais a voz do Senhor, né? E se não ouve a voz, né? Não há como repassar mais. Por quê? Porque não há como justificar as pessoas, né? É o período em que termina a justificação, né? Aí não há palavra. Por quê? Porque toda palavra que for dada nesse período será carnal, não espiritual, né? Porque não é Deus falando, né? Mas é quando vai surgir então os falsos profetas, né? Mas então é assim, nós vamos caminhando, acompanhando, né? Meditando sempre na palavra, porque o Espírito Santo, ele nos revela também, a gente pensa assim, né? Ele nos revela também o que há de vir, né? Eu queria achar esse capítulo aqui, né? Está no capítulo 15. Aqui, ó, no capítulo 16, versículo 13. Diz assim: mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, né? O Espírito Santo, ele anuncia o que há de vir, né? Então é importante isso. Quando a gente tem o Espírito, nós sabemos, né? Nós podemos fazer uma leitura espiritual da situação que nós, né? Porque aquele que é espiritual, ele pode ver as coisas espirituais, né? Por isso que Jesus disse a Nicodemos, né? Nicodemos, quando Jesus falou a primeira vez a Nicodemos que ele devia nascer de novo, Jesus disse assim, olha, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, né? Reino de Deus fala das coisas espirituais. Quer dizer, aquele que é carnal, ele não consegue ver as coisas espirituais, né?
as coisas do reino, né? É por isso que é importante esse novo nascimento, né? Para que as pessoas tenham um conhecimento espiritual, né? Que é mais importante. Amém, irmãos? Então, hoje nós vamos ficar por aqui, né? Mas é importante isso, né? Que nós possamos seguir, né? Seguir a Jesus é seguir a sua palavra, né? Assim como as ovelhas, elas seguem o pastor, né? Assim também nós seguimos a Jesus, né? As ovelhas não são elas que determinam se é para a direita, se é para a esquerda, né? Quem determina é o pastor, né? Por isso que nós devemos nos ater à sua palavra, né? Não é o nosso entendimento. Às vezes a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas a gente tem que verificar o que está escrito na palavra, né? É seguir a palavra. Quando nós seguimos a palavra, nós temos a certeza de estarmos fazendo a vontade de Deus, né? Agora, quando a gente tira as próprias conclusões, né? Faz as coisas pelo nosso próprio entendimento, né? Nós saímos fora da palavra, né? Então, para estarmos sempre na palavra, né? É necessário isso, seguir a palavra, né? Segue a palavra. Às vezes a gente pensa assim, eu não senti no coração de fazer isso, não senti no coração de fazer aquilo, eu acho que não é bom fazer aquilo, não. Mas esquece de ver a palavra. É necessário verificar o que diz a palavra, né? Se a palavra diz, olha, vai para a direita, nós vamos para a direita. Embora a gente ache que não, será que na esquerda? Isso é coisa do inimigo. A gente segue a palavra, né? Confia no Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós, né? É confiar sempre, né? Amém, irmãos? Então, hoje nós vamos ficar por aqui, né? Se Deus quiser, voltamos na próxima semana, né? Eu creio que Deus sempre tem uma palavra para nos dar, né? Amém? Vamos agradecer então ao Senhor, né? Por mais esse momento. Que Ele continue conosco, né? Nos ensinando sempre, né? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais este momento em que estivemos meditando, meu Deus, na Tua Palavra. Oramos, meu Deus, para que a Tua Palavra, meu Deus, adentre aos nossos corações, porque sabemos, Pai, que a Tua Palavra é vida, Pai. Queremos, meu Deus, seguir a Tua Palavra, porque é o melhor caminho para nós, Pai. Pai Santo, Pai querido, que nós estejamos sempre ligados a Ti, ligados, Pai, à videira verdadeira, Pai, para darmos fruto, fruto que permanece para a vida eterna, Pai. Pai Santo, esteja conosco em todos os momentos, que a Tua mão protetora esteja sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa família, Pai, que nós possamos caminhar sempre diante de Ti, na Tua presença, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. Continua, Pai Santo, conosco, continua nos ensinando. É o que te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos, né? E até a próxima, se Deus quiser.